Você que é vice-Miss Bumbum, que faz mais sucesso que a Miss Bumbum, uma mulher polêmica, que fala de tudo, fala que já teve caso com mulher, já pegou isso, já pegou aquilo. Você fala mesmo, né? Ah, não tenho... Na verdade, eu não tenho preconceito com nada, Luciana. A minha vida é uma só, eu tatuei aqui. Uma vida, porque eu acho que a vida é uma só, você tem que fazer o que te faz feliz. Não importa o que seja, que te faça feliz e não faça mal ao próximo. Você sendo feliz é o que importa. Bom, no programa de Marília Gabriela, Andressa revelou que foi abusada sexualmente dos 2 aos 8 anos de idade. Isso aí é perigoso e realmente muito sério. Vamos entender um pouquinho mais. Em rede nacional, Andressa fez uma dolorosa revelação. Foi abusada sexualmente na infância. A Xuxa, ela também sofreu abuso sexual e hoje ela defende várias causas contra isso. Queria saber se você também tem alguma iniciativa nesse meio. Aí o papo fica bem mais sério, né, Andressa? Na verdade, Luciana, eu divulguei... Eu até sempre sonhei em participar de um reality show que eu pudesse falar sobre isso para que o Brasil inteiro visse e soubesse quem é a pessoa. Porque, assim, quando eu era pequena, isso me fez muito mal. Até se eu começo a falar, eu começo a chorar. A minha mãe, ela me ganhou com 14 anos de idade. E ela não podia me criar. Então, eu fui criada por uma mãe de criação, que é uma pessoa que eu amo muito. Muito, muito, muito. Uma professora de português, que me deu muito amor, que me deu muito carinho. Mas o marido dela, na época, abusava de mim, dos 2 aos 8. E eu era pequenininha e eu não sabia o que acontecia, assim. Então, durante a minha adolescência foi muito difícil, eu fui uma criança muito rebelde. Enfim, eu acho que eu tive que me tratar depois de, mais adulta para poder entender. Eu tive dificuldade de relacionamento, acabei casando com 15 anos por causa disso. Enfim, eu não lembro da minha infância, então foram coisas muito fortes, assim. E aí, na Marília Gabriela, a gente estava conversando e foi a história da minha infância. Quando fala da minha infância, eu não lembro da minha infância, entendeu? Então, acabou tocando nesse assunto e eu acabei falando para ela porque a história levou num contexto geral. E eu acabei falando. Na época, não falei o nome dele, mas eu tive a coragem de falar sobre o assunto. E parece que... Sabe, acho que por isso que hoje eu tenho tanto medo do meu filho, a minha mãe não trabalha para cuidar dele, é porque eu tenho tanto medo de tudo isso, assim, sabe? Eu acho que o ser humano é tão podre porque ele era uma pessoa que as pessoas não desconfiavam, entendeu? Então, dentro da fazenda eu tive... 2 anos? 2 anos. Porque eu fui morar com essa mãe de criação quando eu tinha 1 aninho de idade. Então, a partir dos 2 anos eu lembro, assim, eu tenho flashes e lembro das situações, né? E aí, graças a meu bom Deus, eu acho que hoje ele deve estar pagando por isso, nem que seja com o desprezo das pessoas, né? Porque ele é uma pessoa conhecida em Juí. E ele fez isso comigo e com outras menininhas também, que eram minhas amigas. E aí, dentro da fazenda, eu acabei falando o nome dele. E, então, assim, meio... Não que eu tenha me sentido um sentido de vingança, sabe? Mas é como se eu pudesse sei lá... eu não sei explicar, entendeu? Mas para mim foi um alívio. Na verdade, acho que foi até uma libertação, sabe? De poder falar sobre isso. Não, e eu acho que não tem que ter medo de falar vingança, porque, puxa vida, não é vingança sabe? mesmo, Até gente, de alertar as pessoas, porque assim, ele tem neta agora, entendeu? Nossa, coisa então, horrível. assim, é um assunto que realmente me dói, me machuca muito, porque é difícil para mim falar sobre isso, porque lembram coisas muito fortes, assim, que me dói muito. E aí, dentro da fazenda, eu pude falar o nome dele. E aí, a família dele tá pagando por isso, infelizmente. A Led, que é uma pessoa que eu amo muito, que é ela, que eu não queria que ela sofresse com isso. Mas ela não sabia? Na verdade, ela não sabia. Mas quando eu tinha 8 anos, ela presenciou uma cena e me mandou morar com a minha mãe. Minha mãe mora... E aí, para me proteger, sabe? Então, assim, só que a minha mãe nunca soube. Minha mãe foi saber quando eu tinha 21 anos de idade, que eu me separei. E aí eu contei pra ela. Então a mãe de criação fez a coisa certa. Fez a coisa certa. Porque eu amo ela, sabe? E ela tá casada com ele ela é até professora hoje? de português. Tá casada até hoje. Nossa. Mas é que, né, Luciana, a gente não sabe. É interior. Eu tento sempre olhar com outros olhos, assim, sabe?
Mas ele deve estar fazendo com a netinha dele. Eu não sei, porque eu não procurei saber. Eu espero que se O Deus cara é um quiser, ele pedófilo, pague. né? É um De alguma- pedófilo, é crime isso. É, de dizem alguma que forma, a pedofilia é eu uma espero que doença. ele quer dizer, pague. a A pessoa gente não sabe, nunca- eu não sei quem é, eu não nem, assisti esse nem dia, que nem seja sei com quem é, desprezo mas... das pessoas, entendeu? Porque ele é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, é uma família que tem um nome. Então, assim, só sabendo que as pessoas vão olhar com ele com outros olhos e que ele possa não dormir mais com a consciência limpa, tranquila, porque pra mim isso é um monstro, entendeu? Eu acho que Não, quando mas é mexe mesmo. com uma Pedofilia criança é é um crime. monstro. Porque eu fico pensando no meu filho, sabe, Luciano? Eu fico pensando, Deus o livre, imagina o meu filho. Então, assim, por isso que eu digo, cara, não fala o nome do meu filho, não me questiona como mãe nunca, sabe? Porque tudo que eu posso fazer, eu faço pelo meu filho e pela minha família. Então, assim, a minha mãe é novinha, minha mãe tem 40 anos, sabe? A minha melhor amiga, amo muito ela, assim, é minha amiga, sabe? Graças a Deus eu tenho ela para poder cuidar do meu filho para mim. Acho que nada acontece por acaso. Eu acho que Deus sabe o que faz, sabe? E então, também foi muito bom, porque, assim, acho que parecia que tinha um monstro dentro de mim com isso, sabe? Então, parece que me libertou Tirou o falando peso sobre dessas isso, exatamente. E esse loucura trauma na isso. sua vida? Porque Que hoje loucura. você é uma mulher bem-sucedida. E a mãe você... dela foi avó com 32 anos. Exatamente. E ela foi mãe cedo também, Nova pra né? A caramba. mãe me ganhou quando ela tinha 14 anos. Também teve uma iniciação sexual muito cedo. Na verdade, assim, no interior, quando a família é muito pobre, você não tem direção, sabe? Você não tem uma estrutura familiar, você não tem você não é educado para estudar, para ter uma faculdade, sabe? É interior, as pessoas... O meu pai, por exemplo, ele é filho de 12 irmãos, sabe? Então é uma outra vida. Eu não posso julgar também, Não, porque claro. é uma, né, vem lá de gerações. Então, que nem eu digo, eu quebrei essa onda, sabe? Meu filho hoje, graças a Deus, estuda, sabe? É uma criança educada, uma criança carinhosa. O meu irmão também, sabe? Tudo que eu puder fazer para eles, direcionar eles, para que eles possam estudar, para que eles possam ser alguém na vida, que eles tenham uma profissão, sabe? Que eles sejam bons seres humanos, sabe? Tudo que eu posso, eu quero direcionar para eles e poder proporcionar isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Amém. E essa é uma fase difícil, né? Isso foi dos 2 aos 8 8 anos. anos, gente, a primeira Aí ela infância. postou uma foto aos 10, onde você disse que se sentia como a Beth da novela aqui da Rede TV. Você se sentia feia e magrela. Eu sofri Esse muito. complexo foi por conta desse Segura, abuso? segura. Eu vou te dar um tempinho e você responde a pergunta dele, que realmente é uma pergunta que procede, porque é um sofrimento inigualável, né? Com 2 anos, a primeira infância... Ai, um horror, não consigo nem pensar. Esse cara tinha que estar preso. Eu vou para os comerciais e quando eu voltar, a gente vai ter a Andressa respondendo a sua pergunta. Se depois de ter todo esse sofrimento até os 8 anos, realmente, aos 10, ela não conseguia nem se olhar direito, ela se achava uma feia. Depois dos comerciais. I want you